They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. Gotta find that next I'm fine. Just try to make me go to rehab. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje eu vou contar a história de uma das cantoras mais aclamadas da música, dona de uma voz inconfundível e de um talento diferenciado. Morreu prematuramente aos 27 anos de idade. O Amy Jade Winehouse nasceu no dia 14 de setembro de 1983 em Londres, Inglaterra. Seu pai se chamava Mitchell Winehouse, trabalhava como instalador de painéis e também era um cantor amador. Sua mãe se chamava Janice e era farmacêutica. Amy tinha um irmão mais velho que se chamava Alex. Aos 5 anos, Amy foi matriculada na escola onde seu irmão também estudava e começou a fazer balé. Lá, ela conheceu aquelas que seriam suas grandes amigas, chamadas Juliette e Lauren. Sua família era de descendência judia e aos domingos ela estudava os principais fundamentos do judaísmo. Amy, apesar de não ter se tornado uma pessoa fortemente religiosa, sentia-se parte da comunidade judaica. Janice, uma amiga sua, descreveu Amy na época de criança como uma pessoa de forte personalidade, bastante ativa, curiosa, porém tímida. Desde os primeiros anos de Amy, a música fez parte do seu cotidiano, especialmente o jazz, visto que muitos de seus tios eram músicos profissionais do gênero, assim como sua avó paterna, chamada Cynthia, a quem ela era muito apegada, sem contar seu pai, que além de cantor amador, cantava para ela músicas do Frank Sinatra. Isso acabou despertando em Amy uma grande paixão pela música, desde cedo. Assim como a música surgiu desde criança na vida de Amy, os problemas familiares também. Apesar de aparentar uma família feliz e harmoniosa, Amy passou boa parte de sua infância e adolescência presenciando a infidelidade conjugal de seu pai. Ele tinha um caso com uma colega de trabalho, chamada Jenny. A relação era de conhecimento da família em geral, até das crianças, as quais se referiam a Jenny como a mulher do papai no trabalho. Embora tenha se separado de Jenny, mãe da cantora, só quando Amy completou 9 anos, Mitchell sempre foi ausente como pai. Depois da separação, só piorou. O divórcio foi concretizado em 1992 e depois disso, Amy e seu irmão ficaram sob a custódia da mãe. Durante esse período, sua avó materna costumava cuidar das crianças enquanto Janice trabalhava. Os pais de Amy, em uma entrevista, disseram acreditar que a separação a afetou emocionalmente, o que culminou depois em sua rebeldia. Aos 9 anos de idade, Amy já apresentava um talento para cantar e foi incentivada por uma amiga a matricular em uma escola de arte para trabalhar sua educação vocal. Amy frequentou as aulas durante 4 anos. Aos 10, Amy fundou com Juliette uma banda de rap. Em 1996, aos 13 anos, ela participou de uma audição em um colégio e acabou impressionando os avaliadores com suas habilidades vocais. Eles a concederam uma bolsa de estudos. Lá, ela conheceu Taylor James, que futuramente ajudaria a conseguir o seu primeiro contrato com uma gravadora. Lá, ela teve aulas de atuação, dança e canto, nos quais obteve resultados positivos, porém ela não se interessava pelas aulas acadêmicas, exibindo assim muitas vezes um mau comportamento e, em consequência, ela acabou sendo expulsa. Após essa expulsão, Amy foi matriculada em uma nova escola. A essa altura, ela tinha 14 anos de idade e foi nessa época que ela começou a consumir drogas. Aos 15 anos, compôs suas primeiras canções e começou a se apresentar em pequenos clubes de jazz em Londres. Com a mesma idade, ela começou a sofrer de bulimia, inclusive teria revelado aos pais que costumava induzir vômito após períodos de compulsão alimentar. Mas eles não se preocuparam, pois imaginaram ser uma fase passageira da jovem. Para ajudar sua família financeiramente, Amy trabalhou em agência de notícias, localizadas em Londres, fundada pelo pai de sua amiga Juliette. A jovem também trabalhou em estudos de piercings e tatuagens. A diretora da escola, que ela tinha sido expulsa, tinha o telefone de Amy e a indicou para fazer um teste com o diretor musical.
Após apresentar algumas canções, ela foi admitida como vocalista e passou a realizar frequentes apresentações com a banda. Nessa época, Amy estava com 16 anos de idade. Em 2001, seu amigo Taylor James a convenceu de gravar uma fita demo para que ele pudesse mostrar a um produtor musical chamado Nick, que ficou impressionado com o talento e vozeirão de Amy. Nick mostrou a fita para seu chefe, que também se chamava Nick, e quando ouviu, quis logo assinar contrato com ela. Pouco tempo depois, a gravadora de Nick faliu e uma outra produtora acabou comprando a parte. Amy passou a fazer parte da nova equipe. Simon, o novo dono, pagava a Amy cerca de 250 libras semanais para que ela se concentrasse em desenvolver suas habilidades musicais e não precisasse trabalhar em meio período. Com isto, ela adquiriu o seu primeiro apartamento. No entanto, mesmo após oficializar seu contrato, Amy continuou a apresentar-se em clubes em Londres. E outros produtores começaram a se interessar por ela. E não demorou muito para que Amy fosse contratada por uma grande produtora, a Universal Music. Amy começou a escrever canções para seu primeiro CD, que foi lançado em 2003, intitulado Frank, com músicas como Take the Box. I don't have a key for downstairs, so I punched all the buzzers, hoping you wouldn't be there. So now my head's hurting. O álbum atingiu uma boa notoriedade no Reino Unido e, com influências como jazz, o álbum chamou a atenção dos críticos musicais. Amy tinha vários atributos, como a voz potente e um visual cheio de personalidade. Amy foi muito bem elogiada e o álbum ganhou vários prêmios. O sucesso começava a despontar para ela. Nessa época, Amy se apresentava muito bem, inclusive emocionalmente. Alguns jornalistas nesse período disseram que ela era muito brincalhona, divertida e cheia de energia nas entrevistas, além de ser muito sincera, uma de suas marcas. Mas mesmo com o sucesso despontando, Amy disse que não gostava tanto do seu primeiro álbum, porque foi obrigada a colocar 2 canções que odiava. Ainda em 2003, Amy começou uma turnê para promover o álbum. As apresentações renderam um ótimo retorno para a gravadora, mas Amy ficou muito esgotada pela quantidade de shows, o que trouxe para a artista um bloqueio, em que ela ficou mais de 1 ano sem conseguir escrever nada. Em 2005, Amy se muda para Camden Town, uma cidade em Londres conhecida pela agitação noturna, e foi lá que ela conheceu num pub Blake Field, um produtor de vídeo. Blake era a personificação do sexo, drogas e rock and roll. Amy e ele passaram a ter um relacionamento extremamente conturbado. Nessa mesma época, a avó de Amy começou a ficar doente, o que deixou a cantora muito triste, pois elas eram muito apegadas. Em uma entrevista, Blake confessou que ele foi o responsável por apresentar drogas fortes para Amy. Ele disse que ela só usava maconha quando a conheceu. Ele disse: "Eu a arrastei para isso, e sem mim, não há dúvidas, ela nunca teria seguido esse caminho, eu a arruinei." A relação entre eles era claramente doentia, não só pelo consumo das drogas, mas pela obsessão que um tinha pelo outro. O segundo álbum de Amy, Back to Back, as letras, era inspirado no relacionamento dela com Blake. O relacionamento durou apenas 6 meses e acabou porque ele era comprometido. Amy não sabia desse relacionamento e ficou surpresa quando Blake terminou do nada com ela e disse que queria ficar com a outra, e ainda propôs eles se tornarem amigos. Depois da separação, Amy entrou em uma profunda depressão e passou a beber bastante. E em meio a tudo o que estava acontecendo, sua avó acabou falecendo, o que a deixou ainda mais arrasada. E diante de tantos problemas pessoais, ela se afundou ainda mais nas bebidas e nas drogas, e os distúrbios alimentares como a bulimia vieram à tona. A junção desses fatores levaram a Amy a perder peso muito rápido. Um de seus produtores, Nick, vem de seu estado, tentou colocar ela numa clínica de reabilitação, mas seu pai disse que não era necessário.
Amy chegou até perguntar para seu pai se deveria ir para a clínica, mas como a resposta foi negativa, nada foi feito e ela continuou afundada nas drogas. Nesse momento tão conturbado, Amy começou a escrever canções para seu segundo álbum, intitulado Back to Back, que a tornaria posteriormente conhecida e aclamada em todo o mundo. Aliás, a letra da música Rehab foi inspirada a partir da tentativa de interná-la na clínica de reabilitação. Assim surgiu o maior hit de Amy. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. Got up on that, next I'm fine. O álbum foi lançado em 2007 e bateu todos os recordes, emplacando várias canções de sucesso. He left no time to regret. Kept his dig with his same old safe bed. Meet you downstairs in the bar. Your rolled up sleeve and your skull t-shirt. You said, why did you do it? Give him the you snuff me out like I. O álbum teve 6 indicações ao Grammy. Nesse mesmo ano, Amy volta a se envolver com Blake. E um mês depois, eles se casam às escondidas. É claro que o pai da cantora detestava Blake, pois ele tirava o pior da filha e era uma péssima influência para ela. O relacionamento entre eles era tóxico e abusivo, e uma vez ele e Amy apareceram com vários hematomas em público, o que levantava a suspeita de que eles se agrediam. Blake, em uma entrevista, disse que ele e Amy se automutilavam como um sinal de lealdade e faziam pequenos cortes no corpo. Em agosto de 2007, Amy sofreu uma overdose, mas a sua assessoria disse que ela tinha sido internada por uma severa exaustão. Mas na verdade ninguém acreditou muito nisso. Todos esses comportamentos e escândalos começaram a afetar o lado profissional da artista. Amy chegou a se apresentar bêbada, tropeçava nos palcos e xingava o público, o que levou ao cancelamento de muitos shows. O ano de 2008 foi ainda pior para a cantora, aonde mais uma vez ela foi internada. Blake, então seu marido, desesperado por dinheiro para consumir drogas, vendia detalhes da vida de Amy para jornais e ela sempre o perdoava por isso. A partir daí, Amy foi detida algumas vezes por posse de drogas, além de sempre brigar com os paparazzi e até mesmo alguns fãs. Amy já não era mais aquela moça doce que tratava todos bem. Ela e Blake foram separados à força, já que ele foi acusado de agressão em um bar. Foi condenado a 27 meses de prisão. Ainda em 2008, Amy ganhou as 6 indicações do Grammy, como a de melhor gravação do ano, canção do ano, melhor performance vocal pop feminino, artista revelação e o melhor álbum para Back to Back. A cantora ficou chocada com os prêmios e uma imagem bem emocionante de Amy foi quando anunciaram que ela tinha ganho, o que lembrou quanto ela era doce e sensível. A partir desse momento, a perseguição da mídia e dos paparazzis aumentou muito, pois eles chegavam a acampar em frente à sua casa. Em 2009, Amy viaja com sua família para as Ilhas Caribenhas, aonde ficou alguns meses, o que pareceu ter feito muito bem a ela. Dizem até que ela conseguiu se livrar das drogas, mas quando parecia que ela estava indo bem, seu pai chegou com uma equipe de filmagens para a produção de um documentário. Amy ficou furiosa com o pai por expor ela daquela forma. Enquanto ainda estava na ilha, a cantora recebeu um pedido de divórcio de Blake, que após umas fotos vazadas de Amy com um ator, alegava traição, e o divórcio acabou saindo depois. Amy, depois de voltar das Ilhas Caribenhas, foi visitar Blake na clínica de reabilitação. Sua mãe disse em uma entrevista que Amy estava esperando ele sair da clínica para se casarem de novo. Em 2010, em um período de 6 meses, ela se internou 4 vezes a pedido de seu novo namorado, chamado Randy Travis. Eles namoraram até a morte da cantora. Em 2011, Amy tentou retomar a agenda de shows, depois de 2 anos parada. Em março de 2011, ela gravou seu último trabalho antes de morrer, um dueto
com o cantor Tony Bennett, de quem ela era extremamente fã. Um fator bem curioso na história de Amy é que ela disse em uma entrevista em 2007 que não queria morrer velha e sem conhecer Tony Bennett, e isso acabou se concretizando. Suas apresentações eram vexame, pois percebia-se que ela não estava nada bem e chegou um dia a jogar sapato no público, depois de ser vaiada por errar a letra de sua música. Depois disso, foram cancelados todos os seus shows pelos seus agentes. A sua última aparição em público foi em um show onde ela parecia estar meio aérea, mas se divertindo. E no dia 23 de julho de 2011, Amy foi encontrada morta pelo seu segurança Andrews em sua casa. Amy morreu aos 27 anos de idade. Segundo o laudo, a causa de sua morte foi acidental e decorreu de um consumo abusivo de álcool após um período de abstinência. A médica legista afirmou ainda que a quantidade de álcool encontrada em seu sangue era 5 vezes maior que o limite legal. Isto, combinado às condições físicas da cantora, culminou em uma parada respiratória que posteriormente a deixou inconsciente. A sua saúde encontrava-se em estado bastante precário e ela havia sendo levada por ambulância no hospital regularmente em razão de suas crises convulsivas que tinha. O seu sistema nervoso estava muito debilitado, relatou uma fonte. Amy marcou a história da música mundial pelo seu grande talento e voz, quanto pelo seu visual, que é copiado até os dias de hoje. Então, se gostaram, eu quero pedir que se inscrevam no canal, deixe seu like e o seu comentário. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau!